Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 4 de abril de 2022, segunda-feira. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí para a gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, eu já falei demais, sem mais delongas, bora para os jogos? Bom, tropa, segundo amanhã, a gente tem uns jogos interessantes aqui, jogos que envolvem a liderança. Para uma segunda-feira a gente até que tem uma grade bem legal. Só recapitulando que eu ainda estou no Rio de Janeiro, fiz esse vídeo, todos esses vídeos eu fiz na sexta-feira, porém sempre escolhi jogos que a probabilidade de mudar alguma coisa aqui é muito pequena. Caso haja algo que vai influenciar diretamente nesse resultado, ao meu ver, que mudaria a minha análise, eu estarei deixando no meu Instagram ou no Telegram. Na verdade, vou deixar nos dois, tá? Então, se você puder seguir pelo menos uma das duas redes sociais, o link do Telegram tá na descrição do vídeo, do Instagram vou deixar o arroba aqui, mas também tá lá, beleza? Mas acredito que não vai mudar nada não, já falei com vocês até ontem que a gente já fez isso várias vezes e vambora então já segundar, recebo. Vamos lá, eu tenho Midtjylland contra Silkeborg, esse jogo às 2 horas da tarde pelo campeonato dinamarquês. O Midtjylland é um time muito forte na Dinamarca, era até um time dominante, mas temporada passada perdeu o título pro Brøndby. Essa temporada ele já começou bem, todo mundo estava botando uma fé que ele ia ganhar até com uma tranquilidade, mas começou a tropeçar e viu o Copenhagen, deixa eu mostrar aqui a tabela que não está aparecendo no SofaScore, e viu o Copenhagen disparar na liderança. O que acontece agora? Como a gente está no campeonato, a gente está na fase final, os 6 melhores times aqui vão se enfrentar nesse hexagonal final. O Copenhagen está com 48 pontos, o Midtjylland está com 42, o Midtjylland já está a 6 pontos do Copenhagen, até porque o Copenhagen não está tropeçando, ó. Você vê aqui, está vindo de várias vitórias seguidas, e o Midtjylland, se ele quiser realmente disputar esse título, ele não pode desperdiçar ponto contra o mais fraco dos 6. Inclusive, esse último jogo, o Midtjylland ganhou do Silkeborg, a última partida foi entre os dois, ó, vou mostrar aqui para vocês. Foi no dia 20 de março, o Midtjylland venceu por 1-0, Silkeborg vem com 3 derrotas seguidas, 4 jogos seguidos sofrendo gols, o Midtjylland vem de 3 vitórias seguidas contra o seu rival, tem um bom retrospecto, então vou cravar essa vitória do Midtjylland, tá bom? Se ele quiser ser campeão, irmão, ele não pode desperdiçar pontos aqui, mas como a gente tem uma cotação alta, dá pra gente ir com um empatezinho anula para ficar safe. Se for colocar no bilhete, coloca com empate anula. Se quiser ir nessa vitória seca, faz separada, tá? Já tá pagando quase o dobro do seu investimento. Não tem porque você ficar misturando jogos assim, esperando depender de outro jogo. Cotação de 80, quase dobrou. Faz simples, sem bilhete. Quiser colocar no bilhete e misturar mais jogo, bota um empatezinho aí que você começa a jogar por 2 resultados. Placar pra mim, 2-0 pro Midtjylland. Midtjylland, na moral, Midtjylland, não vai decepcionar a gente não, né? Ganhou fora de casa, tem que ganhar em casa também, pô. Tropa, também às 2 horas temos 2 jogos na Suécia. Esses jogos eu vou passar rapidinho porque seriam de final do vídeo, mas vou aproveitar que tá tudo no mesmo horário e vou falar logo. Elfsborg contra o Midtjylland. O Midtjylland é um time muito over na Suécia. O Elfsborg é um time muito forte, é favorito, tá jogando em casa, mas eu não vou comentar assim, não vou colocar porque é a primeira rodada, entendeu? Então pode estar rolando ali ainda o pessoal pegando o ritmo de jogo, entrando em forma, a gente pode ter um jogo mais lento, só que normalmente quando elas se enfrentam é jogo para gols. Cara, o Midtjylland ele tem um estilo de jogo muito kamikaze. Os últimos 9 jogos entre as duas equipes, em 7, a gente teve pelo menos 3 gols. O Midtjylland ele vem sofrendo gols nos últimos 3 jogos, mas aí acaba englobando pré-temporada, vou ficar de fora. Mas se você puder estar acompanhando, pode ser bom estar explorando aqui o mercado de gols, um mar de gol e meio, pode ser interessante. Esse outro jogo, que é 2-10, o Djurgården, ele é bem favorito para vencer, um time muito forte, lutou pelo título até o final contra o Malmo. Quando ele joga em casa, então, ele é mais forte ainda, vai enfrentar o Degerfors, que é um time bem mais fraco. Eu gostaria de ter uma cotação com empate, aqui acima de 1,50, por ser primeira rodada. Como eu não tenho, também deixei esse jogo de fora, mas ele é bem favorito para vencer. Vale a pena ficar de olho, se ele começar bem, pode dar para explorar essa vitória. 3 horas da tarde, Campeonato Romeno. Temos aqui o brabo da Romênia, Cluj, que vai receber o Argeș Pitești. Vamos lá, a gente está na fase final do Campeonato Romeno. Lembra, é parecido com esse campeonato aí que a gente acabou de ver da Dinamarca. A gente tem o hexagonal final, o Cluj, ele é o líder, está com 42 pontos, tem 5 pontos na frente
do seu rival. Não foca aqui nesses jogos não, foca nos pontos, porque o SofaScore ele meio que zera as partidas, só que não zera essa fase. Ela acumula os pontos da primeira fase, tá bom? Tanto que o Cluj já está com 42. E é o seguinte, ele vai enfrentar o time mais fraco, 2-6 do hexagonal, ele tem quase o dobro de pontos desse time aqui, é jogo que ele tem que vencer, tá? Até porque já no hexagonal, o Args em 2 jogos já perdeu os 2, fez apenas 2 gols e sofreu 6. Vamos dar uma olhada agora no histórico, quando elas se enfrentam, jogo de poucos gols. Quem não conhece o Cluj é um time de 1-0, 2-0, é um time que faz o feijão com arroz, não costuma sofrer perigo, pressão, mas também não costuma se expor para querer dar goleada, tá? O time, como eu falei, feijão com arroz. Vem de 6 vitórias seguidas, 6 jogos sem sofrer gols contra o seu rival. Então, ó, pode carimbar, freguês. Cluj vem de 19 jogos de invencibilidade, não tem jeito, é o brabo da Romênia, tá? E o Args vem de 3 jogos sofrendo gols. Enfim, não tem muito o que enrolar. Vitória do Cluj, vitória sequíssima, eu coloco. Se você quiser botar no bilhete com empate anula para ficar mais tranquilo, também pode botar. A gente tem uma cotação de 1,50 para cima. Mas sendo bem sério, é um jogo que eu exploraria a vitória seca. O Cluj tem tudo para vencer, até porque tropeçou o último jogo, apenas empatou. Então tá na hora de ele voltar a vencer. Vou cravar um 2-0. 3 horas da tarde, segunda divisão da Holanda, a Eredivisie, liga muito boa para gols. Gosto sempre de lembrar, se você quiser estar explorando gols nesses jogos aqui, em todos eles, é sempre muito bom, tá? Mas eu sempre foco em um jogo para não ficar chovendo no molhado, e hoje eu vou dar uma ousada aqui nesse jogo do NAC, que vai visitar o Utrecht Reserva. Vamos lá, por quê? Olha esse momento que vive o Utrecht. Vem de 5 derrotas seguidas, e o NAC ele vinha de uma sequência boa de vitórias e acabou perdendo o último jogo. Se a gente olhar a classificação, o Utrecht está aqui em penúltimo, um time que não almeja nada, e o NAC ele está a 2 pontos do 8º colocado, e até o 8º colocado vai brigar pelo acesso. Então, para o NAC é muito mais interessante esse jogo do que o Utrecht. O NAC em 31 jogos fez 49 gols e sofreu 38, é um time over, faz muito gol e leva muito gol também, e o Utrecht em 31 jogos fez 31 gols e sofreu 57. Vamos dar uma olhada no histórico. O NAC não perde para o Utrecht há 6 partidas consecutivas. O Utrecht vem de 5 derrotas seguidas. Dos últimos 5 jogos, em todos os 5 foi a primeira equipe a sofrer. Também perdeu o primeiro tempo. Já o NAC, dos últimos 5 em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. E dos últimos 7 em 5 venceu o primeiro tempo. Tropa, é o seguinte, é um jogo que dá para explorar gols, até pela necessidade do NAC de vencer. Dá para explorar o mais de gol e meio. Tá pagando acima de 1,20 esse jogo. É um outro cenário, aqui é para quem é ousado, tá? É estar buscando um dupla chance para o NAC, analisando que, como eu disse, ele tem interesse no jogo, vai enfrentar o adversário que vem numa sequência horrível de derrotas, mas é a segunda divisão, sempre tem um risco, né? Os jogos que você tem mais confiança que o time vai vencer, acaba dando errado, principalmente quando é fora de casa, então vou deixar para quem é ousado, mas vou ser sincero que tem bastante chance da gente ver o NAC vencer nesse jogo, tá? Safe mercado de gols. Placar para mim dessa partida, 2-1 para o time visitante. Lembrando que com dupla chance, se empatar, você ganha, tá bom? Você não é anulado a sua aposta, você ganha. 3h45 da tarde, Campeonato Italiano. Eu tenho um jogo do líder Milan, que vai receber o Bolonha. Vamos lá, o Milan numa grande sequência, vem de jogos de invencibilidade, 3 vitórias seguidas, vai enfrentar o Bolonha, que vem de 4 jogos sem vencer e 2 derrotas seguidas. Se a gente olhar a classificação, o Milan é o líder, como vocês sabem, eu estou gravando o vídeo antes, então a Napoli já jogou, a Inter já jogou, a Juventus já jogou, não sei como está a situação, mas em caso de vitória da Napoli, caso de vitória da Inter, joga uma pressão maior para o Milan, e caso eles tropecem, né, porque a Napoli vai pegar a Atalanta e a Inter vai pegar a Juventus. Caso role um empate aqui para os dois, é um jogo ideal para o Milan dar uma disparada ali rumo ao Scudetto. Já o Bolonha está no limbo, né, como eu gosto de chamar, ele não vai brigar por nada aqui em cima, também dificilmente vai lutar contra o rebaixamento, ele já está com 11 pontos de vantagem, faltam apenas 8 rodadas, eu já considero difícil. O Milan em 30 jogos ganhou 20, empatou 6 e perdeu 4, fez 56 gols, sofreu 29, grande time do Milan, principalmente quando joga em casa. São 9 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Em 15 jogos fez 23 gols e sofreu apenas 12. Já o Bolonha fora de casa em 14 jogos ganhou 3, empatou 3, perdeu 8. Perde bastante fora de casa e sofreu 26 gols. Vamos dar uma olhada no histórico? Quando elas se enfrentam, normalmente jogo para gols dos últimos 6 em 5. A gente teve pelo menos 3 gols e dos últimos 6 em 5 também foram ambas marcam. O Milan vem de 6 vitórias seguidas contra o seu rival. 12 jogos de vencibilidade. Ó,
Carimba! Eu sei que você falou. Repete aí, fala aí. Valeu, tamo junto, freguês. Milan vem de 3 vitórias seguidas, 10 jogos de invencibilidade, 4 jogos sem sofrer gols. Grande momento, viu, Milan? Os últimos 5 jogos a gente tem tido poucos gols, até porque ele não tem sofrido, né? A gente teve menos que 3 gols em todos os 5. Bolonha vem de 4 jogos sem vencer, 3 jogos sem marcar gols. Os últimos 5 em 4 a gente teve menos que 3 gols. Mesma situação do Milan, mas no caso aqui é porque ele não faz. Vamos lá, vitória do Milan, tá? É isso que eu venho buscar para esse jogo. Milan tá jogando em casa, um time muito mais forte que o time do Bolonha, que é um time que não almeja nada na competição. É jogo que o Milan precisa vencer e é jogo que o Milan deve vencer. Vou cravar essa vitória seca. Mercado de gols eu tô fora, até porque o Milan não tem sofrido gol e o Bolonha não tem feito. Então tem tudo pro Milan ganhar aqui, fazer uma partidinha tranquila de um dos 2-0. 4h15 da tarde, Campeonato Português. Eu tenho Porto contra Santa Clara, para a gente fechar o nosso vídeo aqui. Cotação do Porto, também considero baixa, né, igual a do Sporting, mas é muito difícil a gente querer algo muito grande, porque elas vivem um grande momento. Mesmo Santa Clara empatando com todo mundo aqui, dos últimos 5 jogos empatou 4. O Porto é o Porto, irmão. Tá invicto, são 23 vitórias e 4 empates. É uma campanha sensacional. Fez 68 gols, melhor ataque da competição e sofreu 19. E o Santa Clara, em 27 jogos, ganhou 7, empatou 10, perdeu 10. Ele venceu menos do que empatou e perdeu. Fez 30 gols e sofreu 43. Porto jogando em casa, são 11 vitórias e 2 empates. E o Santa Clara jogando fora de casa venceu apenas uma. Vamos dar uma olhada no histórico. Quando elas se enfrentam, dos últimos 9 jogos em 8, o Porto foi a primeira equipe a marcar e dos últimos 9 em 7 venceu o primeiro tempo, né? Tem um bom retrospecto. Porto vem de 3 jogos de vencibilidade, só que aqui está englobando a derrota da Europa League. Se a gente for ver a Liga, igual eu mostrei para vocês, ele está invicto ainda. Santa Clara, 5 jogos sem perder. Dos últimos 5 em 4, a gente teve menos que 3 gols. Vou enrolar, vitória do Porto, tá jogando em casa, tem tudo para vencer. Gostaria de uma cotação maior, mas ele tem tudo, até porque ele precisa vencer, senão o Sporting tá chegando. Não sei como foi o jogo do Sporting, mas provavelmente ele venceu e jogou uma pressãozinha no Porto, que deve vencer também. Placar para mim desse jogo, 3-0 pro Porto, vou meter essa. Eu tenho 2 jogos aqui, são jogos perigosos. Os jogos são 4 horas também. Esse jogo do Crystal Palace com o Arsenal, pô, tropa, toma cuidado. O Arsenal é favorito pelo momento que ele está vivendo, só que o Crystal Palace é um time muito chato quando joga dentro de casa, ele é bem treinado pelo Vieira, ele é um time que não perdeu para o Manchester City essa temporada, então toma cuidado que o Crystal Palace pode acabar aprontando, essa é a palavra que eu queria dizer, aprontando. Se eu fosse buscar um mercado de gols, eu juro para vocês que eu buscaria um mercado de menos gols nesse jogo, buscaria menos de 3,5 gols. Tá, não buscaria o mais de 1,5 gol pelo estilo de jogo mais retranqueiro que o técnico do Crystal Palace coloca quando eles enfrentam times grandes. O Arsenal tem um bom retrospecto, né? Não perde as 5 partidas para o Crystal Palace, mas o Crystal Palace vem de 6 jogos de vencibilidade, então merece respeito, merece ficar no fim do vídeo, não tem como eu sair cravando um dupla chance para o Arsenal. Exploraria um jogo de menos gols. E para a gente fechar de vez, tem um jogo aqui no Campeonato Espanhol, que é o da Real Sociedad contra o Espanhol. Vamos olhar aqui a classificação. Real Sociedad está lutando por vaga em competição europeia, no momento está na vaga da Conference League, mas tem chance de buscar uma Europa League, uma chance pequeníssima, mas tem de buscar uma Champions. É um time que jogando em casa perdeu apenas 2, ganhou 8, empatou 4. O Espanhol jogando fora de casa venceu apenas uma, é um péssimo visitante. Quando elas se enfrentam dos últimos 5 jogos em 4, a gente teve menos que 3 gols. O Espanhol não perde a 3 partidas, das últimas 10 em 8 foram ambas marcam. Enfim, eu acredito que a Real Sociedad não vai perder esse jogo. No máximo empatar, daria para ir com um empate anula. O problema é que a Real Sociedad ela oscila bastante, pô, então eu sempre fico meio receoso de colocar no bilhete. Nesse caso, é a favorita, só que eu não vejo ela com tão favoritismo assim. Deixa aí para quem tiver analisado o jogo, quem tiver realmente confiança na Real Sociedad, pode valer a pena, mas eu vou deixar de fora aqui, vai ficar no fim do vídeo. Bom, tropa, agora sim, fechamos nossos jogos. Espero que esses dias tenham sido bom pra gente. Vou estar tentando interagir sempre com vocês no Telegram e no Instagram. Então, conto muito com a presença de vocês. E é isso. Espero que a gente esteja tendo dias bons e que a gente continue nesses dias. Tamo junto, muita fé. Bora pra cima!